Brincadeira isolada e individualista. Uma geração que desaprendeu a brincar. Crianças incapazes de se divertirem sem eletricidade. Acabou a luz. E agora? Eu não sei vocês, mas pra mim parece que o mundo tá invertido. A infância é um período da nossa vida onde nos descobrimos como seres humanos, do engatinhar aos primeiros passos até as corridas desgovernadas pela casa. Ser criança é uma fase gostosa e única das nossas vidas e que todo mundo que está nos assistindo agora certamente deve sentir falta. Só que diferente dessa geração gamer aí, a nossa infância, claro, foi muito mais raiz. Meu amigo, ser criança nos anos 80 e 90 era um treinamento para a vida adulta. E no programa de hoje iremos relembrar todas as loucuras que vivemos naquela saudosa época de ouro e que com certeza essa criançada molenga de hoje em dia não sobreviveria. Vamos começar com a grande independência que a galera da nossa época tinha, o famoso sair sozinho. Liberdade, simples assim. Naquela época era muito comum a gente sair de casa depois do almoço pra brincar na rua e só voltava pra casa quando uma dessas duas coisas aconteciam. Quando a nossa mãe berrava pra gente entrar ou quando dava 7 horas da noite e acendia a luz do poste na rua. Esse era um sinal universal pra gente entender que tava ficando tarde. Prezado mundo invertido, satisfação mais uma vez estar aqui com vocês, tá ok? Olha só, na minha época eu tinha bastante liberdade, diferente de hoje, porque eu não consigo mais andar de jet ski, eu não consigo mais sair do país, nem visitar embaixada de amigos meus, eu não posso mais. E o pior de tudo é que não é bem a minha mãe que tá me impedindo, tá ok? Falando em hora, uma curiosidade. Essa coisa de saber que horas eram não é tão simples como hoje em dia, não. Não tinha celular, rastreamento via satélite e internet. Para você saber a hora certa naquela época, era preciso ligar para uma central para descobrir essa informação. É isso mesmo, antigamente ninguém sabia a hora certa. Você perguntava pra vizinha, ela te dizia um horário. Daí você perguntava pro pipoqueiro na rua, ele te dizia outra hora. Era uma confusão gigantesca. 6 e ônibus, ou melhor, 6 horas 11 minutos. Os ônibus da capital. No final das contas, para saber exatamente que horas eram, ou você ligava para um serviço de utilidade pública, o 130, ou então ficava atento ao rádio e à televisão esperando eles te informarem. 11 horas e 10 minutos. Atenção para a hora certa. A VASP informa a hora certa. Antigamente, antes dos relógios digitais chegarem no Acre, eu e minhas irmãs ficávamos olhando para o céu, vendo a posição do sol e a intensidade da sombra para saber os horários. Também ficávamos observando os astros, o quanto eles se mexiam para entendermos qual horário estamos. Infelizmente, essa prática não é mais possível devido às grandes queimadas da Amazônia e com as fumaças interrompendo a visão dos céus. Os índios não conseguem mais se localizar e não sabem mais as horas devido aos nanomísseis que são colocados no nosso meio ambiente. Descobrir o telefone e o endereço de uma loja também era uma tarefa custosa. Você tinha que ter uma belíssima lista telefônica, as famosas páginas amarelas. Um livro enorme e impossível de rasgar. Era quase que um artefato místico que ficava ao lado da mesinha do telefone fixo e pesava mais ou menos meia tonelada. Só pra achar a empresa e o telefone eram uns 15 minutos. Isso quando você não ligava lá e o telefone já tinha mudado ou nem existia mais. Telesp informa. Esse número de telefone não existe. Depois de muito esforço para encontrar o endereço da loja, não existia GPS, Waze, Google Maps, nada disso. Você tinha que ter um mapa gigantesco da cidade e ficar procurando o local até achar.
Mas voltando pras ruas, nessas saídas durante a tarde, a gente se alimentava basicamente de qualquer alimento oferecido por algum familiar da casa do amigo que a gente tava e se hidratava com uma boa e velha água de mangueira. Sim, porque sempre rolava umas torneiras na frente da casa de algumas pessoas, onde a gente parava pra beber aquela água quente num dia quente. Eu não sei vocês, mas mesmo assim era a melhor água do mundo. A gente brincava de esconde-esconde, pega-pega, peão, bola de gude, taco, queimada, bater bafo, jogar bola, andar de bicicleta e ainda soltava pipa na rua e na laje. Quem nunca quase teve o dedo decepado depois de passar o cerol na linha não sabe o que era adrenalina. E o carrinho de rolimã ladeira abaixo, com direito a farpa de madeira e tudo. Bons tempos. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos! Depois da diversão e correria, claro, a gente pediu umas moedinhas pro vô pra comprar aquele delicioso sacolé. Aliás, você chama isso de sacolé, chup-chup ou geladinho aí na sua região? Comenta aqui embaixo. Chup-chup era o meu horário favorito. Eu chamava de chup-chup, mas também não ligo se fosse geladinho. Eu adorava a hora do chup-chup porque depois que eu li Aristóteles eu me acabava nele. Eu adorava chupar o doce de leite com banana. Eu acho que era um sabor inigualável, indescritível, extremamente delirante. Eu gosto. E a galera brincava descalço mesmo, sem medo de ser feliz em meio ao chão de terra. Tinha de tudo, pedra, cascalho, galho. A chance de perder a tampa do dedão chutando o chão era enorme. E ai de você se viesse pra rua com um tênis novo, hein? A regra era clara, chegou de tênis novo na rua ou na escola, é sinal de que todos os seus amiguinhos vão estrear o seu tênis, pisoteando o seu calçado como se não houvesse amanhã. Não, para sujando, vamos. Se o tênis fosse branco, então, ele rapidamente mudava de cor e ficava cinza na mesma hora. Na minha região, isso era o famoso batizado. A molecada de hoje em dia também não vai ter a mesma chance de experimentar os riscos que a gente corria todos os dias. Por exemplo, a gente tinha o costume de andar tranquilamente pelos muros da vizinhança. Muros esses que tinham muitas vezes cacos de vidro no topo, um artefato milenar do subúrbio brasileiro para impedir qualquer ladrão de invadir sua casa. Mas qualquer moleque de 8 anos de idade conseguia driblar sem muita dificuldade se fosse preciso para pegar uma bola ou uma pipa que caiu na casa do vizinho. Quando não era o caco de vidro, eram aquelas lanças, mas a gente lidava com aquilo com muita naturalidade. Companheiros e companheira, eu sempre invadi a casa do meu vizinho pra roubar jabuticaba no pé. E ainda mais com a ajuda do meu grande amigo Boulos, eu consegui ter mais habilidade e me desenvolver melhor nessa tarefa. Quer dizer, na verdade não era eu, era um amigo meu, já que eu sou a alma mais honesta desse país. Outro ápice da liberdade e independência era ir sozinho pro colégio, mesmo quando éramos crianças. Se a escola era perto, a gente ia a pé mesmo, geralmente com algum vizinho que estudava lá também, ou com algum conhecido que era tio do primo de alguém que você mal conhecia, mas que porventura trabalhava perto da escola. E quando era longe, a gente ia de busão mesmo numa boa, já que as crianças dos anos 80 e 90 aprenderam a andar de ônibus desde cedo. Aliás, isso nunca sequer foi um problema. Hoje em dia, a molecada precisa ver um tutorial no YouTube e andar com a avó de busão, até se acostumar com o trajeto, porque tudo vira um enorme desafio, não é mesmo? E o legal era ganhar aquelas cartelas de vale transporte escolar no começo do mês e gastar metade com suco e salgado no ponto de ônibus, até porque o passe escolar naquela época valia dinheiro. Além disso, era de lei nossos pais pedirem pra gente ir sozinho na padaria pra comprar pão, ovo, manteiga e no mercadinho comprar uns produtos de limpeza pra mãe, essas coisas. Acontecia também o seu pai pedir pra você ir no boteco da esquina pra comprar cigarro e cerveja pra ele. E naquela época, uma criança podia sair com 1 litrão e 2 maços de cigarro do bar e ninguém tava nem aí. Isso quando nenhum bebum te obrigava a tomar um gole da espuma da cerveja que ele tava bebendo. Fazia parte da aventura.
Eu sempre ajudava minha mãe com os afazeres domésticos, desde aquela época. E eu ia muito bem. Eu comprava leite em pó, sabão em pó e chocolate em pó. E ela sempre me elogiava. Agora, quem não deve sentir orgulho do próprio filho é o pai do Neymar, né? Porque o Neymar é horroroso, é o péssimo pai, é o péssimo filho, é o péssimo jogador. Ele deveria ter saído de casa pra comprar cigarro e nunca mais ter voltado. Aliás, nessa época as pessoas fumavam em qualquer lugar, dentro do restaurante, no avião, no postinho de saúde, literalmente qualquer lugar. Até professor fumava dentro da sala de aula, não é zoeira. Inclusive, algumas escolas tinham até área de fumantes dentro da escola. Gente, outra época. E ainda no tema da sala de aula, antigamente não tinha essa de procurar no Google ou na Wikipédia, não. Você tinha que ir à biblioteca pública da cidade procurar as informações para fazer aquele dever de escola. O resumo era feito à mão, nada de ChatGPT. Certa vez, para um trabalho de biologia, a professora sorteou alguns animais pra gente fazer uma pesquisa e escrever um pouco sobre o bicho. E o meu animal sorteado, com a minha sorte, foi o ornitorrinco. Galera, eu nem sabia por onde começar, nunca tinha ouvido falar daquele bicho em toda a minha vida, mas eu tive que pesquisar. Eu me lembro de recorrer à Enciclopédia Barça, que era o nosso Google da época, para estudar mais sobre o tal animal bizarro, que é um mamífero, mas bota ovo e tem bico de pato e rabo de castor. O ornitorrinco é um belo animal, mas ele tem uma carne gostosa e suculenta. Mas se eu fosse optar, deixa eu pensar aqui, se eu fosse pensar em uma outra carne, uma carne mais exótica, eu iria de jacaré. O jacaré, ele é bonito, ele é formoso, ele tem uma carne que na brasa fica uma delícia. E você sabe muito bem que carne de qualidade é friboi. Era na escola também que rolava o caderninho de confidências, que era basicamente um caderno comum que passava de mesa em mesa e os alunos iam anotando respostas e fazendo perguntas para o restante da classe. Tinha verdade ou consequência no meio das perguntas e até mesmo as clássicas. Quem você levaria para uma ilha deserta? Era o começo do Tinder. Outro costume da época e que deixava todo jovem preocupado era o dia do aniversário. Ué, Alba, preocupado? Mas por quê? Não deveria ser um dia alegre e feliz? Sim, meu querido, mas talvez o que você não sabe é que o aniversariante daquela época recebia como presente dos colegas da turma uma chuva de farinha e ovos na cabeça e tinha que voltar pra casa todo melado e fedendo dentro do busão. Falando em ovo, quem era das antigas tinha o costume de comer ovo cru no café da manhã. Lá em casa eu nunca comi. Você já? Aí você vai Esse homem é demais! Esse homem é demais! Pronto. Olá a todos, seja bem-vindo ao canal do Vila. Se inscreva no canal do Vila e também do Willy, meu cachorro absolutamente democrata e constituinte e tal. O negócio é o seguinte, comer ovo cru é coisa de bolsonarista, né? Tem que ser muito, vocês sabem o que eu quero dizer, né? Muito burro pra fazer isso. Igual aquele Zezé de Camargo, né? Que apoiou o Bolsonaro, mas aí depois virou um isentão. Falou assim, não sou de esquerda nem de direita, eu sou do Brasil. Inacreditável como todos os bolsonaristas no final são todos traidores e covardes. Mas eu me lembro, por exemplo, do meu pai, logo depois do café, ligando o carro e aguardando ele esquentar para sair pro trabalho. E claro, não posso esquecer de mim e do meu irmão viajando no chiqueirinho do carro, algo que as crianças de hoje jamais saberão como é que é. Atualmente as crianças precisam usar cadeirinha e todo tipo de aparato de segurança para andar de carro, mas antigamente a gente gostava de ir lá atrás mesmo, no porta-malas do carro, e às vezes até com a tampa traseira aberta. Agora o carro nem precisa esquentar mais e sequer faz barulho. Comentei mais sobre carros no episódio anterior, confere lá depois. Queria ver um filme diferente dos que passavam na TV aberta? Tinha que tentar a sorte e ter o filme na locadora para você alugar. E se você ficasse tempo demais com o título em casa, tomava multa, hein? Hoje a gente passa mais tempo no sofá escolhendo filme nos streams do que assistindo. Antigamente era a mesma coisa, só que a gente tinha que fazer isso a pé. Eram prateleiras e mais prateleiras de filmes para escolher. Tá doido, é mais fácil assinar o streaming da Brasil Paralelo, que essa curadoria de filmes a gente já faz para você não perder todo esse tempo catando o que assistir.
Ah, claro, e tinha essa também, não podia deixar de rebobinar a fita antes de devolver. A fita cassete então, a gente mesmo rebobinava com a ajuda de uma caneta. Lembra disso? Queria vender algo? Não tinha OLX ou Mercado Livre. Você anunciava nos classificados do jornal e esperava alguém te ligar querendo comprar de você. Quantos videogames eu já não vendi assim? Cara, eu vendi o Master System assim. Anunciava no primeira mão. Era mó esquema. Você anunciava, saía quinta e você ficava na expectativa porque... no telefone, porque aquele dinheiro que você conseguiria era pra comprar outro videogame. Era um Super Nintendo, era uma fita, era um negócio legal. A atual geração também nunca saberá o que era ter uma programação na televisão aberta de qualidade. Porque nos anos 80 e 90, as emissoras faziam uma programação pensada pra nós, você entende? Desde programas de manhã, que passavam aqueles desenhos que a gente amava, até programas que contavam histórias e nos ensinavam muitas coisas que a gente jamais esqueceu. Senta que lá vem a história. Os jovens também tinham espaço na TV, seja nos programas de auditório, onde a galera podia se expressar, seja na dramaturgia, que falava a língua dos adolescentes. Isso sem falar na MTV, numa época em que a MTV tocava músicas com vários clipes animais. Olha, eu gostava muito da programação da MTV, principalmente do programa voltado para os jovens, né, como Ponto P. Com a Penélope, né? Ali eu fui obrigado a entender, pegar várias dicas para ser um excelente homem, um homem honrado e com muitas habilidades para conquistar a Rosângela. Foi assim que eu consegui. Um beijo, amor. Além disso, uma criança de hoje em dia jamais vai ter a nobre sensação de ser o próprio controle remoto, já que nossos pais sempre nos acionavam quando precisavam aumentar ou diminuir o volume ou mudar de canal. E se o sinal não estivesse pegando, nada que um bombril na ponta da antena não resolvesse. Ok, mas e essa infância atual? Como será que anda? É muito difícil responder isso. Para começar, os jovens de hoje em dia não brincam mais na rua. É muito perigoso, dizem os pais. Os brinquedos não têm ponta, são emborrachados. A comida é sem glúten e sem açúcar. E a independência e a autonomia não existe mais praticamente. Ai, o meu filho não precisa aprender a pegar ônibus pra ir pra escola sozinho. Ele vai de Uber. Se faltasse luz na nossa época, não havia problema. Bastava reunir os amigos pra jogar um RPG de mesa ou um jogo de tabuleiro que horas de diversão seriam garantidas. Hoje em dia, se falta luz, o jovem já não sabe mais o que fazer. É incapaz de se divertir sem eletricidade. E você queria o quê? Essa geração de merda não sabe acender a luz, não sabe colocar, não sabe o que é uma tomada, precisa de ajuda para acender uma fogueira. Ai, papai, como é que funciona esse isqueiro? É lamentável como essa geração criada a leite com pera, que, ai, eu vou jogar bola na rua, preciso de meia, senão vai machucar o pezinho. É uma coisa ridícula e esses adultos, quando crescer, vão ser fracos e vão dar trabalho. Agora é isso, e tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo. A diversão, por sua vez, se dá exclusivamente pelas telas de celular. Se antes a gente via filmes na TV, hoje as crianças consomem YouTube. Se antes a gente reunia um grupo pra jogar videogame, todo mundo junto, hoje cada um joga online trancado no seu quarto com alguém que tá lá em Singapura. Zero interações, zero troca de conversas, zero calor humano, as relações são online. E calma que piora, muitas vezes as crianças da geração Z preferem assistir alguém jogando o jogo no YouTube do que propriamente jogar o jogo. Bicho, o cara fica horas assistindo os outros jogarem. Isso é diversão onde? As crianças de hoje não sabem mais como brincar, sem contar no isolamento, uma diversão totalmente individualista. Eu tenho a impressão de que se juntar 5 jovens atuais e jogar num quarto repleto de brinquedo, cada um vai ficar no seu canto com o celular na mão, jogando sozinho online. Uma geração efêmera, pueril, que consome tudo rápido, não apreciam mais nenhuma música,
ouvem tudo no 2x e pulam tudo pra próxima antes de chegar ao refrão. Querem tudo ao mesmo tempo, mas em contrapartida não estão satisfeitos com absolutamente nada. Sinto que antigamente a gente vivia mais de verdade. Perdia a tampa do dedão, ralava o joelho todo, cortava o dedo por conta do cerol, brincava com os amigos na rua, passava trote em orelhão. Hoje as crianças parecem que só existem, não estão vivendo. Mas eu quero saber vocês aí de casa, eu tô exagerando ou é isso mesmo? Deixei de fora algum costume da sua infância que merece ser lembrado? Me digam aqui nos comentários, eu vou ficando por aqui e até a próxima.